Falo que o luto, ele me curou. Pode parecer algo muito estranho de se falar, né? Às vezes eu mesmo me ouço falando isso e eu me pergunto, é isso mesmo, Deus? Porque uma coisa é você, por exemplo, ter alguém que está doente, né? No luto a gente vê isso. Alguém que, sei lá, está com uma doença em fase terminal e que você sabe que aquela pessoa, por mais difícil que seja, você sabe que aquela pessoa vai virar óbito, a não ser que realmente aconteça um milagre. E ali o tempo passa, então automaticamente nós como seres humanos vamos nos adaptando. Vai sendo àquela preparado. Sensação de que, poxa vida, né, eu vou ficar sem essa pessoa. Mas e quando você está com a sua vida normal, você leva o seu filho na escola na sexta e na segunda-feira, na segunda para terça, ele já havia falecido. Então, literalmente, a nossa vida ela entrou nesse colapso. E eu me lembro que nessa época eu conheci uma pastora e ela falou algo para mim. Ela falou assim, você não precisa carregar a dor do seu marido, você não precisa carregar a dor da sua sogra, você já tem a sua dor. Se lamentar não é pecado, né? O que é pecado é você colocar em prova o caráter de Deus, né? O amor de Deus, quem Ele é, e a voz de Deus, assim. Sabe aquela voz aquela voz no seu interior, né? Que eu falo que não é na cabeça, é no seu espírito. E eu ouvi nitidamente Deus falando assim para mim, renuncie ao seu desejo de ser mãe. Uau. Sobre o luto eu falo, olha, a melhor forma de você honrar a memória da pessoa que você partiu é você voltando a viver. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Entre Terapeutas. É uma honra ter você aqui nessa mesa de bate-papo, de conversa entre profissionais, entre pessoas que cuidam de pessoas. Estou um pouquinho rouca hoje aí por causa de ar-condicionado, esse tempo que está meio maluco, né? Mas não vai deixar de ter um conteúdo extremamente abençoador e importante para você. Aliás, hoje nós vamos falar de um tema em que, de certa forma, nós já vivemos, independente, talvez, do contexto, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre luto. Obviamente que a gente vai dar um enfoque maior ao luto em relação à perda de pessoas queridas, entes queridos, mas nós vamos também falar sobre o luto das perdas e fracassos que nós vivemos. Um casamento que não deu certo, um negócio que não deu certo, foi mandado embora do emprego. Você sabia que tudo isso também é um luto que você vivencia e você precisa gerenciar as suas emoções em relação a isso? Então fica ligada, porque esse episódio realmente vai trazer cura ao seu coração, conforto, alívio. E para isso eu estou aqui com uma pessoa especialista nisso. E ela não é especialista só porque ela estudou em livros ou porque ela se preparou para isso, não. Muito mais, porque ela viveu isso. Eu falo que muito mais do que livros e teoria, gente, é a experiência. A mulher que está aqui comigo, ela é psicanalista clínica, ela é escritora, ela também é mentora de mulheres e pastora, ou seja, um combo completo, né? E filha amada do pai, que é o principal. Paula Danúbia, querida, olha, gente, você tem que dar muita curtida, porque você não sabe de onde ela veio. Nós, aqui, o nosso estúdio é em Sorocaba, São Paulo, e ela veio de Roraima, lá de cima. Ou seja, que honra ter você por aqui. Obrigada, Paula, por atender gentilmente esse convite. É uma alegria poder estar aqui com você. Ela deu uma aula para nós lá, quem é aluna aqui do curso de mentoria, ela deu uma aula para nós fantástica sobre o luto, e nós estamos aqui para bater um papo e poder agregar aí nos corações, né? Olha o livro que ela escreveu, gente, Quando Deus Me Feriu, a história de um propósito. Então, aquilo que Romanos 8:28 traz, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o propósito. Você vai conhecer um pouquinho a história da Danúbia, mas mais, além da história dela também, ela vai trazer aqui dicas, orientações, como você enfrentar processos de luto. Seja muito bem-vinda, pastora Paula, que honra recebê-la. A honra é toda minha, né? Que alegria. Desde já eu quero agradecer ao convite, dizer que você é alguém muito especial para mim, faz parte da minha vida também, que já me ensinou muito, e eu não poderia estar mais feliz e grata ao Senhor por esse presente maravilhoso que é poder estar aqui, e eu espero que nós possamos juntas, nesse momento, abençoar muitas vidas. Amém, amém. Obrigado por ter aceito esse desafio aí, de vir passear aqui nessa terra. Uma maravilha, sair lá de Boa Vista, Roraima, para estar aqui, para mim tem sido uma
uma alegria enorme. Que prazer. Queria mandar um beijo para a Pablina também, que está aqui te acompanhando, né? Que está aqui de assessora, de filmmaker, de tudo. É verdade. A Pablina, eu quero também mandar um abraço para minha querida amiga Jo, que ela ficou brincando comigo, dizendo que quando eu estivesse no podcast, ela vai mandar para todos os meus amigos aí de Boa Vista, Roraima, meus pastores, todos os meus irmãos da Igreja Batista de Getsemane, que eu amo tanto e que torcem por mim, pelo meu ministério, e que eu tenho certeza que estão felizes por eu estar aqui também. É um fruto, né, pastor? É um fruto, olhar para trás e ver e falar, eu saí daquele lugar? É. E aí, então, antes da gente falar como você saiu daquele lugar, conta um pouquinho como você entrou nesse lugar de luto, como foi a sua história de vida, casamento. Pode falar que estamos aqui para aprender. Amém. Eu falo que o luto, ele me curou. Pode parecer algo muito estranho de se falar, né? Às vezes eu mesmo me ouço falando isso e eu me pergunto, é isso mesmo, Deus? Mas, de fato, o luto foi a cura de Deus. Por isso que o nome do livro é Quando Deus Me Feriu. E o título desse livro o Senhor me deu baseado em Oséias capítulo 6, onde a palavra do Senhor diz, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e Ele mesmo a curará. E eu era uma pessoa muito ferida, né? Eu vim de uma história de uma família muito disfuncional. Não fui criada com os meus pais, fui criada por uma família do Nordeste, do interior do Nordeste. E nessa família, apesar de eu ter recebido ali os cuidados básicos que eu acredito que uma criança precisa, eu sofri muitas coisas, né? Então, eu sofri ali a rejeição, o abandono, essas feridas emocionais que nós, como terapeutas, sabemos muito bem. Mas também sofri abuso sexual dos 7 aos 12 anos, então foi algo assim que devastou a minha identidade, a minha autoestima. E eu vim para a vida adulta, né, como uma pessoa extremamente adoecida, com muitos complexos de inferioridade, com muitas estruturas que realmente dificultava, né, a minha vida e os meus relacionamentos, né? Morei um tempo com o meu pai, não deu muito certo, porque eu já era uma pessoa muito ferida. E, aos 17 anos, eu revi a minha mãe, porque eu saí de perto da minha mãe com 2 anos e só voltei a vê-la quando eu tinha 17 anos. Uau. E fui morar com a minha mãe, né, em Boa Vista, Roraima, né? Foi daí que eu fui para essa terra distante, né? Fui morar com a minha mãe. E a minha mãe havia formado uma nova família. E ali também foi desafiador, porque eu imaginava assim, não, agora eu reencontrei a minha mãe, que era algo que eu sonhava muito, então eu vou viver meu conto de fadas, né? Mas uma pessoa adoecida não tem como viver nenhum tipo de conto de fada, né? A gente sabe disso. E ao morar com a minha mãe, eu também tinha muitas coisas que eu achava que estava resolvida, que o tempo tinha passado, eu já estava ali com uns 18, 19 anos, aceitei Jesus, me apaixonei pelo Evangelho, e eu pensei assim, não, agora... A Bíblia diz que as coisas, aqueles que estão em Cristo são nova criação e as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E eu peguei esse texto fora do contexto, apliquei na minha vida e pensei, meu passado está apagado, resolvido, morreu e agora eu vou viver a minha vida. Só que não. Eu comecei ali, vivendo com a minha mãe, já com alguns comportamentos, eu comecei a mostrar, né, que realmente eu era uma pessoa muito ferida. E a gente teve muitos problemas, né, nesse tempo, muitas dificuldades mesmo de relacionamentos, né. Aos 23 anos eu me casei e pensei assim, agora eu vou formar a família que eu sonhei para a minha vida, né. Eu vou sair da casa da minha mãe, não estou gostando daqui, as coisas não estão do meu jeito, vou formar a minha própria família. Casei e os 2 primeiros anos de casamento foi aquilo que é normal, né, de quem se casa, né. Estávamos na igreja servindo ao Senhor. E quando eu estava quase no 3º ano de casada, eu fiquei grávida. E quando eu fiquei grávida, meu Deus, é a vida dos meus sonhos. A vida que eu nunca tive, mas que quando criança, muitas vezes eu me peguei idealizando uma vida adulta. Eu pensava, um dia eu vou sair dessa cidade, um dia eu vou me casar, vou trabalhar, vou ter minha família, eu vou ser feliz de verdade, né? Então, eu pensei assim, nossa, agora a minha vida está perfeita. Eu casei, eu sirvo a Jesus, estou formando a minha família, então não tem nada mais para dar errado, né? E eu fiquei grávida e quando eu descobri que era um menino, a alegria foi maior, porque eu idealizava, né? Eu sempre imaginei que eu teria um filho homem.
E nós colocamos o nome de Davi, porque era um nome que a gente tinha em comum, de que nós queríamos um filho com esse nome. E, de fato, o Davi nasceu, uma criança muito saudável, e nos trouxe muita alegria. Nós estávamos muito felizes vivendo a nossa vida ali, feliz e acreditando que nada poderia roubar aquilo que a gente estava vivendo. E um belo dia, nós estávamos num dia comum, o meu filho começou a passar mal, né? E ele chegou da escola, eu notei que ele não estava bem, mas isso era uma sexta-feira. Quando foi no sábado, ele amanheceu um pouquinho ruim, assim, enjoado e tudo, meio com febre, e eu decidi levá-lo a um hospital da cidade, e a médica decidiu deixá-lo internado. Até então, estava tudo certo, era só uma criança que estava com febre, e nós vamos interná-lo, vamos observá-lo. Pronto. Entramos em contato com a pediatra dele da época, ela falou, não, deixa aí, quando for na segunda, eu vou vê-lo. Eles vão fazer alguns exames de sangue, fizeram alguns exames de sangue, e ele ficou internado. Porém, ele foi piorando. E quando foi na segunda-feira, muito cedo, uma médica que estava de plantão, nós chamamos, e ela veio e examinou ele. Quando ela examinou ele, ela pediu um raio-x de emergência. E quando nós realizamos esse raio-x, na sala mesmo ali do raio-x, eu notei que o médico que fez o raio-x, né, ele tinha uma expressão estranha. Né? E eu sou muito curiosa. Né? Quando eu vou no hospital, eu pergunto o que é o remédio, por que eu estou tomando aquilo. E eu perguntei dele, tem alguma coisa errada? E ele falou, não, eu vou enviar para a médica e ela vai conversar com você. E quando, de fato, ela pegou aquela radiografia, ela falou, olha, o seu bebê ele está com 70% do pulmão comprometido. Uau. E ele precisa de uma UTI agora. E ali, literalmente, eu falo que o nosso mundo, aquela sensação, né? As pessoas sempre me perguntam que sensação eu senti. Eu sempre descrevo que eu senti uma sensação como se o chão se abrisse, sim, eu caísse dentro daquele buraco, só que ele não tinha um fim, sabe? Ele não tinha um fim. E ali, assim, aquele sábado, ele foi, assim, literalmente... Aliás, aquela segunda-feira foi literalmente a pior segunda-feira das nossas vidas. E ali nós fomos, ele foi transferido do hospital que ele estava para um hospital público que tinha uma estrutura para ele ser internado, ele foi direto para a UTI. E nós internamos ali cheios de esperança, orando, apesar da equipe médica que atendeu ele nos chamar e falar realmente da gravidade. Ele havia provavelmente contraído uma bactéria. Essa bactéria tinha caído na corrente sanguínea e ele estava com uma infecção generalizada, que tinha tomado o pulmão, mas que também já tinha tomado os rins, e realmente ele precisava de um milagre. E nós fomos, né, oramos e entregamos o nosso filho nas mãos do Senhor. Eu lembro que a gente ainda foi na UTI por volta das 20 horas, depois fomos para a casa dos nossos pastores da época, ficamos a noite inteira em vigília, oramos, mas às 2 horas da manhã o hospital ligou, entrou em contato conosco e nós sabíamos que realmente o hospital não liga 2 horas da manhã do nada. Né? E quando realmente nós chegamos lá, eles informaram que o Davi não tinha resistido. Uau. E ali começou mais aquilo que já estava ruim. O chão que já não existia. O chão que já não existia. Ele tinha que idade, Paula? Ele tinha 2 anos e 3 meses. Né? E a nossa vida, sabe, Roberta, ela mudou de uma forma muito... brusca, né? Da noite para o dia, né? Não tem como. E eu falo que tudo isso, quando a gente fala em luto, isso tudo tem que ser levado em conta, né? Sim. Porque uma coisa é você, por exemplo, ter alguém que está doente, né? No luto, a gente vê isso. Alguém que, sei lá, está com uma doença em fase terminal e que você sabe que aquela pessoa, por mais difícil que seja, você sabe que aquela pessoa vai vir a óbito, a não ser que realmente aconteça um milagre. E ali o tempo passa, então, automaticamente, nós, como seres humanos, vamos nos adaptando. Vai sendo preparado. Aquela sensação de que, poxa vida, né, eu vou ficar sem essa pessoa. Mas e quando você está com a sua vida normal, você leva o seu filho na escola na sexta e na segunda-feira, na segunda para terça, ele já havia falecido. Então, literalmente, a nossa vida ela entrou nesse colapso. E eu falo que durante 2 anos a nossa vida ela foi um caos, literalmente, porque o meu casamento entrou num caos muito grande, o meu marido não conseguia lidar com aquilo e acabava que isso se tornava também uma dificuldade para mim, porque eu via o sofrimento dele e algo devido toda as minhas dores também, eu havia criado
hoje, graças a Deus, já me libertei disso, essa ideia de que a gente precisa salvar o outro. Você está sofrendo, mas você quer salvar a pessoa que está do seu lado, né? E eu me lembro que nessa época eu conheci uma pastora e ela falou algo para mim. Ela falou assim, você não precisa carregar a dor do seu marido, você não precisa carregar a dor da sua sogra, você já tem a sua dor. Mas eu achava que eu precisava, né, carregar também a dor do meu marido. Só que Deus, Deus nunca vai fazer nada na nossa vida, eu falo, Deus nunca fará nada na sua vida que Ele mesmo não se responsabilize pelo que Ele faz, né? Ele é um bom pai que nos ama, que nos criou com propósito, e a Bíblia diz que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, Deus não vai fazer nada na nossa vida que venha nos destruir. Tudo que Ele permitir, por mais difícil que seja, sempre terá um propósito que vai glorificar Ele e que, de certa forma, vai servir para o bem de todos. E eu ficava ali, eu era uma mulher cristã, que eu havia fundamentado a minha vida, de fato, nas Escrituras, né? Então, eu conhecia o Senhor, eu lia a palavra e eu me apeguei a isso, a palavra de Deus, a procurar entender que Deus tinha alguma coisa ali, só que eu não sabia, estava muito longe de eu, pelo menos, imaginar que eu saberia o que aconteceria na nossa vida depois dali, né? Só que, na época, a minha igreja, ela resolveu nos abençoar e pagou para que a gente fosse passar uns dias em BH, na Estância Paraíso, né? E eu confesso que, naqueles primeiros dias, a gente ficou resistente, não queria ir. No luto, a gente só quer ficar quieta, né? A gente não quer ficar quieta, a gente não quer conversar com ninguém, ver ninguém, mas a gente acabou indo. E foi muito interessante, porque ali, naqueles dias que nós ficamos cerca de uns 15 dias. Foi a primeira vez que eu verdadeiramente olhei para dentro de mim. Sabe aquela... Eu falo que a gente é muito bom de olhar para o outro. A gente olha para o marido olha para a esposa, a gente olha para os filhos, olha para o pastor, olha para todo mundo ao nosso redor e encontra feridas, dores, defeitos, problemas em todo mundo. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para dentro de nós. E hoje eu entendo que a ferida de Deus, que foi a perda do Davi, ela me fez olhar para dentro de mim. Porque foi a primeira vez ali, com muita dor. Eu lembro que eu sentia tanta dor emocional que eu ficava sem ar, de tanta dor emocional, de falta de esperança, de olhar e pensar, meu Deus, o que vai ser da nossa vida? Como que nós vamos voltar para casa? O que vai acontecer depois? Mas foi em meio a tudo isso que eu comecei a olhar para dentro de mim e eu percebi que havia feridas na minha vida muito mais profunda do que aquele luto, como a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, as feridas causadas pelo abuso sexual que eu havia sofrido. E ali eu comecei a ouvir o Senhor falar comigo, que Ele queria me curar, de que Ele tinha um propósito. E ali mesmo no início eu conseguia, com muita distância, vislumbrar que Deus tinha alguma coisa no futuro. Porque eu li a palavra, né, e eu sempre sei que Deus fez tantas coisas na vida das pessoas e no futuro Ele explicou, né? Como na vida de Jó, como na vida de José, enfim. Eu falei, não, Senhor, na minha vida não vai ser diferente, eu vou entender isso, não sei quando. Mas ali o Senhor já me trouxe um vislumbre. Fazia ali uns 10, 20 dias que o Davi tinha partido e eu comecei. Mas eu não imaginava que seria um processo. Eu imaginei, não, o Senhor vai fazer alguma coisa aqui comigo, aqui nesses dias aqui. A gente quer sair resolvida, né? Alguém vai orar por mim, vai me curar. Não. E ali nós fomos embora, né? Passamos aqueles dias ali, voltamos para a nossa casa, voltamos para a nossa realidade da vida, né? Meu esposo voltou a trabalhar, eu voltei para a minha vida, voltei para a igreja. Mas ali foi que Deus realmente começou a fazer um propósito, a fazer, na verdade, uma cura, né? Uma cura de visitar esses lugares escuros da minha alma, né? Eu sempre falo que a nossa vida ela é comparada a uma casa, né? Com vários cômodos, né? Aí a gente mostra sempre o cômodo mais bonito, né? A sala está pintada, né? A sala tem uma TV, um sofá. Então, entra aqui, Jesus, senta aqui, ó, a sala está bonita, né? Aí a gente, a cozinha. Só que às vezes a gente tem os quartos, né? Os quartos da bagunça, que é aquele lugar onde a gente quebra uma coisa, no lugar da gente consertar, deixa lá no quartinho da bagunça. E quando vê, aquele quarto está cheio de inseto, de bicho, né? E eu tinha muitos quartinhos, né? Não tinha só. Eu talvez, aos olhos das pessoas, eu tinha só a sala mesmo, assim, arrumadinha, onde todo mundo olhava, me via ali
servindo na igreja, eu já pregava, porque eu sempre amei pregar a palavra de Deus. Então, todo mundo me via, né? A Paula, que dá aula nos cursos, que dá aula na escola dominical, que prega a palavra. Ali era a sala da minha vida, mas eu tinha muitos quartos escuros que me fazia ser uma mulher muito ferida, uma mulher que se comparava muito, uma mulher que fazia muitas coisas para tentar ser vista e ser validada, uma mulher que invejava as outras pessoas. Enfim, tinha muitas coisas que o Senhor precisava curar. E sabe, Roberta, quando eu olho para trás hoje, eu falo assim, eu digo, meu Deus, não tinha outro jeito. Deus tinha que fazer o que Ele fez, porque tinha muita coisa na minha vida que Deus precisava trabalhar. E hoje, depois de 16 anos assim que o Davi faleceu, eu posso dizer que, de fato, Deus fez do jeito que tinha que ser feito. Realmente, as coisas não poderiam ser diferentes. Hoje, de fato, eu glorifico a Deus pelo que o Senhor fez na minha vida. Foi difícil? Muito difícil. Mas eu glorifico a Deus, porque foi através disso que Deus me curou, foi através disso que Deus me deu um senso de propósito, foi através disso que o Senhor me mostrou quem eu verdadeiramente era, a minha identidade, que eu não precisava fazer coisas para ser validada, para ser vista, para ser amada por Ele, né? Então, eu descobri que anos eu fiquei servindo ao Senhor, porque eu queria ser amada por Ele, eu queria ser validada por Deus. E hoje eu sei que eu não preciso fazer nada, né? Se nunca mais eu fizer nada para o Senhor, Ele vai continuar me amando. Eu faço porque eu amo, porque eu quero servi-lo, porque eu amo fazer para Ele. Mas foi através disso, né? Então, por isso que eu falo que, para mim, o luto trouxe a cura, né? E esse é um resumo, né, da minha história, né? Um resumo da minha história. Eu conto mais detalhado no livro, né? Como o Senhor me levou a perdoar as pessoas que inclusive os meus pais, né? Perdoar minha mãe, que eu achava que estava tudo super resolvido, mas eu tinha muita mágoa da minha mãe, do meu pai, das pessoas que me negligenciaram, me abusaram. Então, assim, eu conto isso. Eu tenho um capítulo que eu falo sobre a paternidade de Deus, que para mim foi uma das maiores descobertas da minha vida, foi entender. Porque muitas vezes a gente até sabe, eu sou filha de Deus, tá? Mas até onde isso é real na sua vida? Não sente, sabe aqui, sim, mas não sabe aqui, né? O conhecimento a gente tem, a gente lê ali, mas até onde isso é uma realidade no seu dia a dia? Até onde a paternidade de Deus é uma realidade quando o dia mal chega na sua vida, né? Então, eu escrevo um capítulo sobre isso. E depois que o Davi faleceu, eu ainda passei por 2 perdas, porque eu engravidei e perdi, né, essa outra gravidez. Olha. Eu tive uma gravidez na trompa que eu quase morri, literalmente fui levada às pressas para o hospital. E depois eu engravidei de novo e eu perdi de novo. Meu Deus. E em nenhum momento você se questionou ali em relação a Deus? Porque eu lembro de ter entrevistado aqui uma pessoa que ela perdeu também a filha. E ela viveu uma situação de negligência com a mãe também. E ela teve aquele sentimento de tipo assim, como assim, Deus? Né? A minha mãe não me quis, e eu que queria minha filha que Sim. quis, o Senhor não me permitiu criar. Então, alguns conflitos. E, de repente, veio assim no seu coração. Como assim, Deus? Então, eu não vou poder ser mãe, o Senhor está com um complô contra mim, o que quer? Porque as pessoas, elas atribuem, né? De alguma forma. Não que Deus tenha responsabilidade, não. Mas é da natureza humana sempre querer encontrar alguém para culpar. Né? Você, em algum momento, acessou essa humanidade também? Sim, inclusive eu quero até falar para você que nos ouve que se lamentar não é pecado, né? O que é pecado é você colocar em prova o caráter de Deus, né? O amor de Deus, quem Ele é. Mas não é pecado você se lamentar. Inclusive, na Bíblia tem um livro chamado Lamentações, né? Lamentações de Jeremias. Então, você que me ouve, não se culpe por, em algum momento, no meio da sua dor, você se lamentar. E eu me lamentei, inclusive, na questão Deus já ter sofrido muitas coisas, né? Já ter passado por muitas... Aquela história, né? Tipo, Deus, me erra, né? Tipo assim, porque tipo, só eu, né? Poxa vida, tem outras pessoas ali também, né? Sim, poxa vida, eu já tinha passado por tantas coisas, não fui criada pelos meus pais, e fui listando, né, para Deus ali, meu lamento, né? Meu lamento. E, assim, essa questão mesmo de ser mãe, que quase que vira uma incógnita, assim, porque... a minha própria mãe, ela começou a me questionar, filha, será que não está na hora de você desistir disso? Meu marido também ficou um pouco preocupado já de acontecer alguma coisa. E eu confesso para você que essa é outra parte também do livro que eu conto, né, que foi essa renúncia mesmo. Eu lembro que um dia eu estava
no meu trabalho e eu trabalhava numa repartição pública e todo mundo tinha saído da sala nesse momento, né? E eu fiquei sozinha e eu lembro muito nítido que eu levantei da cadeira e quando eu levantei eu ouvi a voz de Deus, assim. Sabe aquela voz aquela voz no seu interior, né? Que eu falo que não é na cabeça, é no seu espírito. E eu ouvi nitidamente Deus falando assim para mim: renuncie ao seu desejo de ser mãe. Uau! E eu me lembro que, como Deus me conhece muito bem, e Ele sabe que para tudo que Ele falar comigo, Ele sempre vai ter que me dar uma base na palavra, né? E aí eu lembro que o Senhor me deu. Na hora, assim, isso tudo foi em questão de segundos, assim, na minha mente. Aquela passagem que Davi, ele deseja beber das águas da fonte de Belém. E a Bíblia fala que os valentes dele, né, que eram os guerreiros que estavam com ele, eles atravessam o arraial dos filisteus, né, que eles estavam em guerra, e eles correm risco de vida atravessando o arraial dos inimigos, e eles vão até o poço de Belém e eles trazem água para Davi. E quando eles chegam ali felizes, trazendo a água, né, para dar para o seu chefe ali, Davi derrama aquela água. E ele oferece ao Senhor. E aí eles questionam, ele fala assim: eu não beberia de uma água, tipo assim, que custou tanto de vocês. Vocês correram risco para trazer essa água para mim. Não, eu não vou beber. E ele oferta aquela água ao Senhor. E naquele momento o Senhor me fez entender que eu renunciar a ser mãe era como derramar aquela água, sim, como uma oferta que eu dava dando ao Senhor, né? Como Abraão entregando Isaac exatamente. Ali, né? Porque você sente que talvez depois além de, claro, já ser um desejo seu de ser mãe, de reconstruir a sua família, né, e tal, às vezes virou assim um ídolo ou uma obsessão, sim, tipo ter um filho para talvez substituir aquela dor sofrida? Eu acredito que sim, porque isso é muito comum, né? Eu falo muito. E hoje eu louvo a Deus porque a Ana Sofia, ela nasceu 7 anos depois que o Davi faleceu. Um processo longo. Eu sempre falo para as pessoas, quando eu vejo alguém sofrendo, que alguém às vezes manda mensagem para mim e fala: ai, Paulo, eu estou passando... Você viu que eu estou passando por isso? Meu Deus, já tem tanto tempo. Aí eu sempre lembro, digo: olha, gente, eu não estou desejando isso para você, não, mas eu vou dizer para mim que a nossa luta durou quase 7 anos. Então, vai dar certo, fica firme, você vai sair dessa, né? E eu lembro, porque ele vira mesmo um ídolo. Você começa tanto desejar isso e também tem uma nuance muito grande nisso, que é a questão de mostrar para os outros. Isso foi algo que o Senhor, ele começou a falar ao meu coração. Você quer ser mãe porque você tem vergonha das perdas que você sofreu? Você quer ser mãe porque você quer mostrar para as pessoas aquela família perfeita que você idealizou? Ou você quer ser mãe para mostrar que você é uma mãe muito melhor que a sua, né? Porque então, a gente vai criando essas defesas no nosso coração e Deus sonda, né, o profundo e o oculto da nossa vida, as nossas profundas motivações, né? E eu lembro que, de verdade, naquele dia eu fiz uma oração. Eu falei: Senhor, então se é isso que o Senhor quer, então eu renuncio e eu vou viver a minha vida. Eu prometo que a partir de hoje eu vou ser feliz com filho, sem filho, vou servir ao Senhor, Deus, né? Vou me alegrar. E eu lembro que na segunda perda que eu tive, quando eu cheguei em casa, né, do hospital, o Senhor me deu uma palavra que está lá em Filipenses 4. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. E eu falei: realmente, Deus, o Senhor é do contra. Porque a pessoa está desse jeito e o Senhor como assim? E, de fato, quando Paulo escreve a carta de Filipenses, ele estava preso, né? Então, fazia sentido o que estava se dizendo ali: alegre-se no Senhor sempre. Por quê? Porque a nossa alegria ela não pode vir do que temos ou que não temos. A nossa alegria ela vem do Senhor, que não muda, que não falha, que sabe o que está fazendo. E aí eu digo: tá bom. Aí realmente eu fui fazer isso. Aí foi nessa época que eu viajei, eu estudei, eu fui para Curitiba fazer alguns cursos com o pastor Cote, que é um pastor que eu admiro muito. Eu acho que eu fui umas 3 vezes fazer cursos lá. E eu aproveitei para estudar, para ler bastante nessa área de... Como eu tinha passado por esse processo de cura interior, eu quis aprender mais sobre isso para trabalhar no aconselhamento, na igreja, no discipulado. Então, eu fui fazer isso. Eu fui viver a vida, fui, né, estar e eu acho que à medida que você foi buscando ferramentas também, né, para ajudar outras pessoas, você também era atravessada por essas ferramentas. Você era cada vez mais curada, né? Exatamente. E foi muito interessante, porque literalmente eu estava descansada, assim, tipo... Se Deus me desse filho, amém. Se Ele não me desse, também, amém. E eu me lembro que um dia eu estava no culto,
E eu comecei a me sentir mal. Eu sempre falo que eu descubro que eu estou grávida no dia que eu fico grávida. Porque Olha. eu sou uma grávida que eu passo muito mal, né? No sentido de muito enjoo. Eu sou uma grávida muito, muito chata, muito difícil. E eu me lembro que eu me senti mal, assim. Eu digo, não, mas eu não... Não, mas é coisa da minha cabeça. Mas eu senti, assim, dentro de mim, o espírito me guiando, assim, faz um teste rápido. E eu fiz um teste rápido e realmente eu estava grávida, né? E ali fazia... nós estávamos ali literalmente no 6º ano daquela luta entre aquele dia, né, da situação do Davi, com as outras perdas e com tudo que tinha acontecido, com o curar de Deus na minha vida. E realmente eu estava grávida, né? E quando eu descobri mesmo que eu estava... Só que aí eu travei outra guerra, né? Que eu falo, a minha vida é de luta, luta em luta, Jesus. Aí era o medo de acontecer, o medo. Né? Aí eu travei uma luta muito grande com o teu medo, né? E hoje, assim, hoje eu percebo que o medo é algo terrível, né? Que paralisa a nossa vida. De fato, o medo tem a questão, né, terapêutica, né, que a gente lida com o medo, mas eu entendi que também havia a questão espiritual muito grande no medo mesmo. E eu chegava a ouvir, literalmente, a voz do inimigo no meu ouvido, assim, você vai ao médico, quando o médico fizer a ultrassom, não vai ter batimento cardíaco na sua filha. E isso foi uma guerra. Aí eu não levava meu marido comigo nas ultrassons, porque eu queria, não, se acontecer, eu vou estar sozinha. Eu queria estar sozinha. Você queria evitar que ele sofresse, vamos dizer assim. Aí eu queria estar sozinha. Aí eu fazia várias ultrassons sem necessidade. E o médico não precisa, mas eu queria fazer essas ultrassons. E foi literalmente uma batalha. Mas a minha gravidez foi super tranquila mesmo. E por mais que eu tivesse essa guerra dentro de mim, mas eu também tinha a voz do Senhor dizendo assim que era chegado o tempo mesmo da nossa restituição, né? Glória e de fato foi. A Sofia nasceu no 7º ano, né? E eu me lembro que quando ela nasceu, o Senhor me fez pensar sobre isso, que ela tinha nascido no 7º ano, né? Lá na Antiga Aliança, o 7º ano era o ano do Senhor, era o sabático, né? Do povo de Israel. Então era o ano do descansar a alma também, né? Exatamente, era o ano em que a Bíblia diz que as colheitas eles paravam, né, de plantar, a terra descansava, os escravos eram livres, né? E era o ano do descanso. E eu entendi que realmente a Sofia chegou para nós como um descanso. Que lindo. E de fato, desde que a Sofia nasceu, nós vivemos as lutas normais, né? Como todos os seres humanos, principalmente crente, né? Que vive as lutas. Sim, faz parte. Sempre vai no ter, pacote. Mas a gente realmente viveu mesmo esse tempo de restituição, de paz, de alegria, e esse tempo de propósito, onde Deus tem me abençoado, me levado para ministrar para a pessoa. Aí, depois, com o tempo, veio a questão da formação em psicanálise. Eu fui para o consultório, hoje eu estou no consultório atendendo pessoas, principalmente na questão do luto, né? E recente agora aconteceu uma situação que o Senhor me trouxe à mente, né? Eu estava atendendo uma mãe que ela havia perdido a sua filha, né, que acabou atentando contra a própria vida, né? Puxa. E talvez seja um dos lutos mais difíceis, né, de uma pessoa lidar, seja com isso. E eu lembro que ela estava ali vivendo várias nuances do luto, e eu me lembro que quando ela falou algumas coisas lá que ela estava vivenciando, eu lembrei, né, do meu processo, daqueles dias em que a gente não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, que a gente acha que está bem e depois descobre que está mal. E na hora o Espírito Santo me trouxe assim, e eu digo, olha, Deus, como é bom a gente poder ajudar as pessoas com aquilo que um dia você vivenciou. E aí se cumpre o que a palavra de Deus diz lá em Coríntios, né? Que o Senhor nos consola com todas as consolações, para que nós possamos consolar outros que estão vivendo as mesmas tribulações, né? E ali eu me alegrei, eu me alegrei. E dá um sentido para a dor, né, Paula? Exatamente. Né? Acho que entender que, de alguma forma, a gente pode compreender o outro e o outro se sente compreendido, porque ela sabe do que eu estou falando, ela já sentiu o que eu estou sentindo, né? Dá sentido também àquilo que a gente viveu, assim como a gente encoraja essas outras pessoas a lá na frente, quando elas estarem um pouco mais fortalecidas, a serem esse esteio e esse suporte para outras pessoas também que estarão vivendo, né? E eu sempre passo isso, né, para as pessoas que estão em luta, a esperança de que vai ficar bem. Se você porque também é uma escolha, né? Também é uma escolha. Superar o luto é uma escolha. Assim como tudo na vida, né? Fala um pouquinho pra gente dessas fases do luto, até onde psicologicamente é normal, o que a pessoa pode se permitir, e quando chega o tempo em que realmente a pessoa precisa falar, olha, agora, né, parece que já está patológico. Você traz pra gente uma linha para o pessoal entender um pouquinho?
Olha só que coisa interessante. Na lei de Moisés, o povo de Israel, eles não eram permitidos ficar de luto mais do que 30 dias. Tanto que quando Moisés morre e vai ser transicionado, né, ali para Josué, a Bíblia diz que passaram-se 30 dias em que o povo de Israel chorou, rasgou suas vestes, colocaram todo aquele ritual do luto, né? E aí a Bíblia diz que quando se passou 30 dias, Deus aparece para Josué e diz: Josué, meu servo, Moisés é morto. Agora levanta-te, né, e conduz o povo rumo à terra prometida. Então, a gente entende que existe essa linha, né, de quando é permitido você ficar, né, de luto, você, né, rasgar as suas vestes aí nesse sentido, mas que chega um tempo mesmo, né? Esse tempo, eu acredito que esse tempo de 30 dias, vamos dizer assim, seja um tempo, não que você vai superar o luto, jamais, mas seja um tempo de um start, tipo assim, tá, eu estou de luto, mas eu trabalho, por exemplo, eu preciso voltar às minhas atividades, né? Eu tenho coisas para fazer, então eu preciso começar a voltar à minha rotina, ainda que com esse sofrimento, ainda que com essa dor, eu preciso voltar para essa rotina. Porque se você fica sem fazer essas escolhas, sem dar esses pequenos passos, né, a tendência é que realmente você entre num quadro depressivo. Né? Então, ali, a gente entende que até, vamos dizer assim, 2 anos, seja aceitável não você ficar lá, deitada, sim, as nuances, cama, né? Não, eu não quero comer, não é isso. A gente aceita que essas nuances aí, hoje eu não estou muito bem, porque hoje é o aniversário dessa pessoa, então, né, ali... então hoje eu quero ficar quietinha, porque hoje é o aniversário dessa pessoa que eu perdi. Hoje fez 1 ano que essa pessoa nos deixou. Você entende? Então, esses períodos, é normal você ficar mesmo assim, ter essas baixas, né? Mas depois de passar desses 2 anos, é esperado que realmente você, de fato, supere o luto, no sentido de que você vai esquecer a pessoa que você perdeu? Não. Mas você vai reaprender a viver sem a presença dela, guardando as memórias. E eu falo que sobra na gente uma saudade boa. Sabe, aquela coisa que você olha as fotos, mas não te dá mais aquele aperto no peito, aquela angústia, aquela revolta. Não, você sente uma saudade boa, você começa a ser grato a Deus. Né? Eu sou muito grata a Deus pelos 2 anos e 3 meses que o Davi viveu conosco. Muito grata ao Senhor mesmo. Porque eu entendi que, ao invés de eu ficar lamentando as coisas que eu jamais iria ter, né? Porque quem perde um filho lamenta o quê? Eu não vou ver meu filho formar, não vou ver meu filho casar, não vou ver os meus netos. Então, são essas lamentações que vêm no nosso coração. Então, ao invés de eu ficar lamentando pelo que eu não vou ter, eu prefiro agradecer que teve. Pelo que eu tive. Que poderia nem ter tido, né? Como aqueles outros 2 que você perdeu. Né? Mas eu fui mãe, eu vivi os primeiros dias, que eu acho assim que é uma das coisas mais lindas que uma mulher pode viver, né? Aqueles primeiros dias, apesar de desafiadores, mas da maternidade, de amamentar, de trocar o seu bebê, de dar banho no seu bebê. Então, eu vivi tudo isso e eu guardo essas memórias com muita alegria no meu coração. Então, eu entendi que eu não poderia continuar lamentando. Só que, como eu falei, é uma escolha, sabe, Roberta? Porque a Bíblia também vai falar sobre a história, por exemplo, de Jacó, que quando ele recebe ali a notícia de que José havia morrido, né, ali na trama dos irmãos, a Bíblia fala que Jacó, ele rasga suas vestes, põe cinza na cabeça e ele recusa-se ser consolado. É verdade. E eu falo que nós temos que ter muito cuidado para, no processo do luto, a gente não se recusar a ser consolado. Porque, eu até falei isso na nossa aula lá, porque a gente cria, né, algo que a gente chama de lealdade invisível pela pessoa que partiu. Então, você começa a achar que é injusto você viver enquanto aquela pessoa morreu. Então, você começa a continuar ligada a essa pessoa por essa lealdade e você acha que ser leal ao seu ente querido que partiu é você continuar triste, é você continuar sofrendo, é você ficar ali naquele lugar de dor. Então, quantas mães, por exemplo, eu já vi histórias de mães que perderam filhos e elas nunca mais
voltaram a viver. Se sentem culpadas, né? Exatamente. Lembro dessa mesma amiga que eu entrevistei aqui, que perdeu a filha também, dela se sentir culpada por dar uma risada, assim, um dia. Aí, tipo assim, não, eu não posso sorrir, eu perdi minha filha, né? Então fica esse sentimento de culpa, esse peso e o próprio julgamento, né? Que a pessoa faz sobre si, né? E eu sempre falo, né, que cada um tem um tempo, cada um tem um processo, né? Mas é processo, né? O processo tem um início, tem um meio e tem precisa um fim, ter um fim, né? E porque o luto, né, que foi também a pergunta que você fez, ele tem fases, né? E a gente precisa ter essa sabedoria das fases do luto, né? A gente considera, né, dentro da psicanálise, que o luto ele tem 5 fases, né? A fase da negação, que é aquela primeira fase que você meio que fica em estado de choque, algumas pessoas não choram. Se formos cristãos, aí a gente usa muito a palavra de Deus. Não, mas né, Deus me deu, Deus tomou, como o Jó fala, né? Deus tem um plano, né? E você meio que está falando aquilo para você como uma forma de negar o que aconteceu, de não sentir a dor, né? Mas é uma fase. Depois disso vem a fase da revolta, onde a gente costuma muitas vezes nos revoltar, inclusive, com Deus, né? Porque Deus é o dono de tudo, né? Então, se a gente vai... Naturalmente a primeira pessoa a receber é Ele. A primeira pessoa que nós vamos acusar é Deus, né? Por que Deus? Por que comigo? Por que isso aconteceu, né? É uma fase também. Mas depois disso vem a fase da negociação, que é a fase em que as pessoas costumam muito ficarem se questionando o que elas poderiam ter feito para evitar aquilo, né? E se eu, né? E como eu sempre falava, né? E como mãe, se eu tivesse percebido que o meu filho não estava bem, se eu tivesse levado ele ao médico antes, né? E se eu estivesse em casa para evitar que essa pessoa cometesse tal ato, né? E a gente começa a colocar muitas coisas negociando ali a nossa dor. Depois disso vem a fase da aceitação, que é quando realmente a gente entende que não tem mais o que fazer, de fato aquela pessoa partiu, e não vai adiantar você ficar se culpando, procurando culpados, não vai. E, por último, tem a cicatrização, que, de fato, é a cura mesmo do luto, é onde você vai ter a saudade boa, mas aquilo não vai mais te causar uma dor, não vai causar mais uma revolta, e você entende, eu posso voltar a viver a minha vida. Eu não estou traindo o meu ente querido por voltar a viver, por voltar a sorrir. Não estou. Eu estou só vivendo. E eu sempre falo, né, quando eu atendo alguém no consultório sobre o luto, eu falo, olha, a melhor forma de você honrar a memória da pessoa que você partiu é você voltando a viver. Porque eu tenho certeza que essa pessoa que era tão importante para você, ela não ia querer que você passasse o resto da sua vida nessa situação, sem querer, né, sem querer viver, sem querer reconstruir sua vida. Então, a melhor forma de você honrar quem partiu é vivendo. Você já atendeu, Paula, pessoas que tinham perdido alguém assim muito próximo, com pouco tempo de luto? Porque como terapeuta, agora tratando como terapeuta mesmo, existe uma diferença para a gente, no manejo mesmo, no trato. Então, se eu recebo alguém que perdeu o filho ou o marido, ou quem quer que seja, a mãe, né? Tem muita essa ligação também com os pais e tal, ainda que os pais sejam idosos, tem gente que tem a questão da dependência emocional. Você acredita que o contexto, ele influencia muito nessa dor? Tipo, até o quanto tempo que a pessoa viveu, o grau, o vínculo... E também no sentido de como o terapeuta pode olhar. Poxa, então se eu estou com alguém que já está há 3 anos no processo de luto, eu vou lidar de uma forma. Quando a pessoa está ali muito recente, o que a gente pode fazer como terapeuta quando a pessoa ainda está no início do processo de luto? Eu falo que nesse início do processo do luto, não tem nem como você aplicar muitas técnicas, né? Até aquelas que a gente falou lá na aula, né? Não tem. Por quê? Porque nesse início, tudo que a pessoa quer é falar. E ao falar, ela quer ser acolhida. Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente perde alguém, um ente querido, as pessoas ao nosso redor, como elas não sabem como lidar com aquilo, elas não querem ficar te ouvindo falar daquilo. Mas elas não querem, não é porque elas são ruins, é porque elas não sabem o que falar. Por exemplo, você não tem uma menor ideia do que é
E nem é, vamos dizer assim, você não é um terapeuta, você é só um membro da família ali. E você vê aquela pessoa chorando, falando. Muitas vezes as pessoas meio que se afasta. Ou quer tirar a pessoa daquela situação, mas joga peso, né? Isso, aí às vezes a pessoa quer... Nossa, ainda tá assim? Nossa, mas até conversava com uma pessoa nesse final de semana da igreja e ela falou isso, o marido dela faleceu, foi em fevereiro, então a gente tá falando de 7, 8 meses. Sim. E eles foram 44 anos casados e ela nunca trabalhou fora, ela sempre viveu a vida para ele, pro lar, para tudo. Então ela não consegue sair da casa, ela não consegue desfazer o quarto, ela manteve tudo exatamente da mesma forma. E a igreja e até as pessoas ali da igreja ficar cobrando ela. Nossa, você emagreceu demais, está parecendo uma doente. Nossa, você não sai desse lugar. Então aí ela se sente ainda mais culpada por estar sentindo aquilo. Eu falei para ela, não, o luto normal é até os 2 anos. Então, sim, se você sente a necessidade de sentir dessa forma, sinta, só não deixe Deus, só não sinta junto com ele, né? Não abandone quem pode te mas ajudar. As pessoas, né, elas querem tirar a pessoa daquele lugar e joga mais peso, na verdade, mais culpa, né? Exatamente, mais culpa. E elas querem, às vezes, a pessoa está ali naquele início, ela quer levar a pessoa, às vezes, vamos sair, vamos fazer isso. Tentar animar. Animar, isso, tentar animar. E a pessoa não quer. E quando a pessoa busca essa ajuda terapêutica, que eu acho muito importante, né? Nós, como terapeuta, vamos ter esse lugar, essa escuta eficaz, sem julgamento, né? Deixando ela falar tudo que ela quer falar. Se ela está com raiva de Deus, deixe. Você não precisa defender Deus, tá, gente? Pode deixar que Deus se garante. Sim. Deixe ela falar, deixe ela reclamar, achar que Deus é o culpado mesmo por aquilo. E você vai ouvindo, e você vai acolhendo ela ali. E você vai perceber que quando essa pessoa vai, né, mesmo buscar essa ajuda, ela vai querer ir ali mais vezes, né? E aí você vai sentindo, né? À medida que ela for melhorando, você vai podendo falar alguma coisa. Você vai poder explicar, por exemplo, as fases do luto para ela. Você vai poder pedir para ela, por exemplo, um exercício que a gente faz muito no processo do luto, é a questão da despedida, né? Porque as pessoas acham que você se despede da pessoa ali no cemitério, né? Muitas nem vão no cemitério. Algumas pessoas têm dificuldade, né, de ir ali, que é muito importante. Então, às vezes, a pessoa não despediu, ela continua ligada emocionalmente àquela pessoa. Mas ali você vai, no manejo, você vai explicando, olha, será que não já está na hora de você se despedir dessa pessoa? E aí a gente pede, né, de forma terapêutica, que ela escreva uma carta para essa pessoa, né, uma carta literalmente falando tudo que ela gostaria de falar, mas que depois a gente vai ler juntos e a gente vai despedir, a gente vai se despedir, a gente vai entender que aquela pessoa ela foi embora. É como alguém que muda de cidade, que você ama muito e aquela pessoa ela vai viver a vida dela, mas você quer ligar todo dia para ela. Não, você tem que deixar. A pessoa já mudou. Mudou desprender de plano, né? também, você tem né? que desprender também. Essa energia, esse foco, porque a pessoa fica muito... O outro não está mais aqui, mas aquela pessoa ainda... A sua vida está em torno dela, né? É fácil? Não, é muito difícil. Dependendo do grau de parentesco, uma mãe que... né, que você viveu ali, um marido que foi um bom marido, que você viveu anos com aquela pessoa, um filho, então, né? É fácil? Não. Mas é necessário, justamente para quê? Para você ficar bem, né? Para você não adoecer no futuro, né? E também, como eu falei, para você voltar a viver e honrar a memória da pessoa que deixou, né? E aí, Roberta, você perguntou a questão também desse tempo, né? Isso. Então, por exemplo, eu tive a experiência de acompanhar uma pessoa recente que a mãe havia morrido há muitos anos atrás, mas ela nunca vivenciou o luto. Ela meio que entrou na fase ali da negação, no sentido de viver a vida. Não, eu não posso parar, estou trabalhando, estou estudando, vou viver minha vida. Só que, nesse processo, ela adoeceu. Ela desenvolveu depressão, ansiedade, crise de pânico, né? E o tempo foi passando, ela foi vivendo a vida, mas sempre acompanhada por esses transtornos, né? E não associava, talvez, ao luto não vivido. Luto não vivido, né? E a gente, quando eu comecei a atendê-la, uma das coisas que ela pensou que eu ia trabalhar com ela, o que ela estava vivendo no momento, que estava desencadeando crise e tudo. E eu falei com ela que não, que nós iríamos voltar. E aí a gente fez todo um processo de trabalhar essa questão desse luto da mãe dela, dessa despedida, de trabalhar as boas recordações que ela teve com a mãe, que também é um exercício que a gente faz na terapia,
você listar ali umas 5 boas recordações que você tem daquela pessoa. E ali você conversar sobre cada uma daquelas recordações. Colocar para fora, sorrir daquilo que aconteceu, chorar, ver quais são as suas emoções e guardar essas boas recordações, né? Eu, às vezes, até falo, se você quiser, pode até escrever e guardar numa caixinha. Guarda lá a caixa das boas lembranças. Deu saudade, né? vai lá. Deu saudade. E você sabia, Roberta, que eu falo que, gente, Deus, eu brinco que Deus não é gente, né? Ele faz coisas assim que... Eu não tinha nenhum desses entendimentos, eu não tinha estudado, mas quando o Davi faleceu, no meu processo de luto, você acredita que eu fazia isso? Com certeza, eu o Espírito guardei, Santo é eu tenho o melhor terapeuta. Eu tenho uma caixa das boas memórias, das coisinhas que eu guardava dele. Eu tenho um diário da época do meu luto, que eu falo que é algo maravilhoso, a escrita terapêutica. Sim, boa técnica. Eu escrevia diariamente o meu dia, né? Outra dica para você que, porventura, está enfrentando o luto. Cria um diário, escreve ali, fala com Deus, aquilo que Deus está ministrando no seu coração, aquilo que você quer perguntar do Senhor, que é extremamente curador. E eu tenho até hoje, de vez em quando eu revisito. Olha. E eu olho assim as coisas que eu escrevia e eu penso assim, eu digo, meu Deus, como que eu sobrevivi a tudo isso? Meu Deus, como ver a mão de Deus também, como que o Senhor foi a graça maravilhoso, porque eu escrevo cada coisa que eu estava vivendo naquele dia. Eu lembro, sabe, Roberta, de depender de Deus para estender a roupa que estava na máquina de lavar. Imagino, porque às vezes eu não tinha força, eu não tinha ânimo, sabe? Eu acordava com aquela angústia no meu coração e eu tinha que fazer as coisas, né? E eu não tinha forças às vezes. E eu orava e eu dizia, Espírito Santo, me ajuda a estender essa roupa, esse dia, me ajuda, né, a viver esse porque dia. Porque acho que, né, os dias ficam tão longos, né, Paula? Longos, de tanta dor emocional, dor, né? E você vê as pessoas vivendo a vida delas. Normais, porque, né? E a sua parou. Eu falo que é como se a nossa vida tivesse startado aqui, parado aqui, e você vê a vida de todo mundo seguindo. Acho que é uma coisa bacana para você falar aqui. Eu acho que as pessoas também, nesse momento, elas podem se ressentir, né, com outras pessoas, exatamente, né? Porque ninguém me liga, ninguém se importa comigo, tá todo mundo vivendo sua vida. Então, se quiser deixar um recado para quem também, de repente, tá... Porque olha quantos sentimentos são despertos, né? Além da dor de ter perdido a pessoa, os questionamentos em relação a Deus e também as ofensas em relação às pessoas, que elas gostariam que as pessoas estivessem ali inteiras ao dispor. E para nós que não estamos vivendo aquilo, um dia passou como 3 horas, né? E para quem está vivendo isso, um dia parece que é um mês. Não, então é muito... isso eu acho que pesa bastante também, dessa pessoa sentir muitas vezes que as pessoas não estão se importando. Então é trabalhar esse sentimento, né? Mas as pessoas elas estão se importando, sim, só que... Não no time, né? Não no mesmo tempo, porque né? elas têm suas vidas, sabe, gente? As pessoas têm suas vidas, elas nos amam, elas se importam, sim. Só que, muitas vezes, as pessoas também, elas têm dificuldade de estar muito junto, justamente pelo aquilo que eu falei. Elas não sabem o que fazer. Elas não sabem o que falar. Então, elas ficam tão ali, meio que com medo de falar alguma coisa, ou que elas acabam, muitas vezes, né? Eu lembro que, na época do meu luto, eu falo que foi o próprio Deus. A minha mãe se afastou um pouco, meu irmão também, minha sogra, meu cunhado, minha cunhada foram embora para outra cidade. E meio que eu fiquei sozinha mesmo, só eu e meu marido, sabe? Ali, a gente mudou para outro bairro, um bairro longe. E eu lembro que... Hoje eu me pergunto, onde que estavam as pessoas mesmo? Onde que elas estavam? Mas elas estavam lá. Só que, muitas vezes, elas não sabem. E eu entendo também que, nesse processo, muitas vezes, o Senhor também quer que a gente esteja somente na dependência dele. E, às vezes, a gente quer essa atenção, né? E, às vezes, a gente já vem de outras estrutura de rejeição, de abandono. Isso, então, aí potencializa. Já potencializa, que as pessoas não estão se importando com a sua dor. Não, elas se importam, só que elas não... A dor é sua, é a minha dor. Isso. E eu não posso cobrar que o outro sinta a mesma coisa que eu estou sentindo, porque a dor é minha. Então, eu não posso ficar querendo que as pessoas sintam a mesma coisa que eu. Não, elas estão ali, elas querem nos acolher. Isso. E corre o risco também, eu falo, de você, como você falou, e acabar se ressentindo com as pessoas. E até por causa, por exemplo, uma mãe que perdeu o filho, aí, de repente, ela vê alguém
do seu lado que está tendo um filho, né? Então, isso é um trabalho... Ou batendo num filho, ou maltratando. Aí imagina a revolta da pessoa. Abandono, tipo assim, você vê uma história na TV, meu Deus, fulano deixou o filho, né? E você olha, meu Deus, era o meu... Tipo assim. Então, só que aí você tem que entender que cada história é uma história. As pessoas que estão do seu lado, elas não têm culpa do seu sofrimento, da sua dor, né? E é aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é a vida. Vai ter momentos que vão ter pessoas que estão super alegres e vai ter momentos que vão ter pessoas que vão estar sofrendo. Né? Recentemente, na nossa igreja, a gente passou por isso. Uma discípula minha teve bebê em um dia, e no mesmo dia que essa discípula teve bebê, uma amiga muito querida, que inclusive é sua aluna também, da mentoria, ela havia perdido a bebezinha dela, que ela ficou grávida e a bebê nasceu de 5 meses e não resistiu. Então, no mesmo dia, eu mandei mensagem para a minha discípula de um áudio, né, porque eu não pude ir até o hospital visitá-la, mandei um áudio para ela falando da alegria que eu estava sentindo pelo nascimento da bebê, mas, no mesmo dia, nós fomos ao cemitério sepultar de uma outra bebê pessoa. da minha amiga. Então, assim, você está entendendo? E eu sempre falo, gente, isso é a vida, né? A vida, só que Deus está com a pessoa que está alegre, celebrando, e também está com a pessoa que também está sofrendo. Então, assim, só que eu sei que quando a gente está no processo, a gente não consegue enxergar com essa clareza, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque senão a gente, às vezes, fere as outras pessoas, né? Achando que elas não se importam. Então, por isso que é importante buscar ajuda, Exatamente. Por isso que quando você vai buscar ajuda terapêutica, o terapeuta, ele não vai curar a sua dor, mas ele vai te ajudar em tudo isso. Então, alguém vai te explicar que tem as fases, alguém vai te explicar como os sentimentos que provavelmente você vai sentir nesse processo, e que você não precisa, né, ficar chateado com as pessoas, que elas se importam sim. Então, é muito importante você não se fechar no seu mundo, na sua dor, no seu luto, e aceitar a ajuda, e buscar mesmo ajuda, e quanto mais rápido, melhor, para que você não venha potencializar isso com outras coisas, e até mesmo com um adoecimento mais grave, como uma depressão, que é comum, né, acontecer. E aí, talvez, quando você vai tratar, já são outras coisas, já tem várias coisas, tudo, né? Além do luto. Então, é muito importante que busque essa ajuda o mais rápido possível, né? Aceite ser, não seja como Jacó, né? Que não aceitou ser consolado, mas aceite ser consolado. E no fim, o seu marido, como que ele conseguiu sair daquele processo? Porque para ele, aparentemente, foi um pouco mais devastador, né? Ali, emocionalmente falando, né? Você pode compartilhar um pouquinho com a gente? O meu marido, ele teve essa dificuldade, né? Eu sempre falo que o fato... Ele sempre foi apesar dele não ter sido criado com o pai, né? Biológico, o pai dele morreu, ele era muito criança ainda, mas ele teve uma boa mãe, a minha sogra, né? Ela é uma bênção. Ela está lá cuidando da minha filha junto com ele, né? E a minha sogra se esforçou ao máximo para dar o melhor para os filhos, né? Ficou sem o marido. Mas eu considero que ele foi muito protegido. Então, sempre falei assim, que ele era aquela criança que não recebeu muito não. E eu falo que quando a gente é criado sem receber muito não, a gente tem dificuldade de lidar com os nãos da vida, né? E, assim, ele acreditava muito que Deus ia ressuscitar o Davi, que Deus ia fazer um milagre. Ele acreditou muito nisso. E, quando Deus disse não, isso foi muito difícil para ele. Então, no início foi muito difícil mesmo. Ele ficou mesmo revoltado com Deus e tudo. Mas é como eu sempre falo, né? E eu lembro que eu ficava tentando revisitar essa dor dele, tentando entender. E uma vez Deus usou um pastor e falou para mim que, assim como eu tinha tido o meu processo, ele também tinha o processo dele, né? E que eu tinha que deixar aquilo nas mãos de Deus. Nós, mulheres, queremos controlar, né? Até o sofrimento do outro, né? E eu me lembro que eu decidi deixar também, né? E, aos poucos, eu fui vendo, né, ele voltando, né, para a vida, para tudo, né? E assim... E aí eu falo que a Sofia, ela curou muito, né, o coração dele. Então, né? Talvez o ponto de virada foi quando realmente ele ressignificou. A Ana Sofia nasceu, né? Eu lembro que, eu até coloco isso no livro, que quando ela nasceu, Deus deu para ele uma palavra, que fica lá em Josué. Acho que é no último capítulo, Josué 25, que fala assim: de todas as promessas que o Senhor fez à casa de Israel, todas elas se cumpriram, nenhuma delas falharam. E eu lembro que essa palavra, assim, foi como se Deus tivesse dito assim: olha, eu cumpri, né? Eu cumpri. E ele, assim, ele é um excelente pai, sempre foi, né, com o Davi, mas
Ele é um excelente pai lá para a filha dele, eles são muito grudados. Eu falo que eu viajo assim, ela sente saudade, mas ela é muito grudada com ele. E eu vi mesmo como se fosse a cura de Deus, né? Deus, ele usa também pessoas, com né? certeza, para nos curar. E eu acredito que foi isso que trouxe essa completude, né? Dessa cura, né? Em relação a essa questão do que aconteceu, né? Que realmente foi muito traumático. E como você falou, cada pessoa, ela lida de um jeito. Porque às vezes você fala assim, não, mas eu superei tal coisa. Não, mas e o fulano? E cobra do outro, né? O mesmo ritmo. Acho que ritmo. Não, é respeitar, né? Exatamente. Acho que foi o que você fez depois, quando você entendeu, opa, não posso carregar a dor dele, eu não posso ficar tentando controlar ou evitar que ele sofra, é o processo dele, né? Então, vou confiar em Deus, que Deus vai conduzir. Então, é respeitar. Então, acho que essa é mais uma orientação que fica aí, né? Para respeitar o tempo, o ritmo, o espaço de cada um, né? Exatamente. Meu Deus, que rico esse episódio. Se você quiser deixar mais um recado, mais alguma dica, orientação que a gente deixou de falar, a gente falou muitas coisas aqui, eu acho que você tinha que voltar a assistir com, né, caderno e caneta na mão aí, porque realmente foi uma aula aqui esse podcast. Não deixe de compartilhar também com pessoas que você sabe. Vamos falar um pouquinho antes da gente encerrar, já partindo, essa dor quando a pessoa perde um emprego, quando acontece um divórcio, ela também passa por essas fases? É parecido, Sim. A mesma dinâmica? Na verdade, luto é tudo aquilo que é uma perda significativa, né? Eu trabalhei 20 anos numa empresa, né? É significativo você sair dessa empresa, ser mandado embora, né? Um divórcio, uma pessoa que viveu 20, 30 anos, né? É uma vida que você constrói, são sonhos, então não deixa de ser também, terapeuticamente, a gente não deixa de tratar isso também como um luto, né? E que também, porque é uma perda, né? Então você precisa entender também essas nuances, buscar essa ajuda, porque muitas vezes, uma pessoa, por exemplo, que passa por um divórcio, né? Ela pode, ali dentro desse processo, ela não ressignificar isso, ela pode se ressentir a ponto de não querer reconstruir a vida dela. Ela pode parar, né? Ela não perdeu aquela pessoa pela morte, mas perdeu por essa separação, e ali ela pode, então, decidir, não, eu já me divorciei, a minha vida parou por aqui, e não reconstruir a vida. Então, deixa de ser. Ou na fase da revolta. Exatamente. Se tem filhos, né, descontar tudo nos filhos, ou falar mal, né, do pai, ou o que quer que seja, e aí gerar ainda mais problemas e mais conflitos. Exatamente. Né? Então, assim, isso também não pode ser tratado apenas como uma questão, é só uma situação. Não. É claro que existem pessoas que vão lidar melhor, né? Mas todos vão sofrer, porque não tem como, né? São perdas significativas, mas existem pessoas que elas vão precisar. Eu já tive a experiência de atender uma pessoa que havia se divorciado há 10 anos e nunca tinha superado. Continuava, inclusive, usando a aliança dessa pessoa. A pessoa já tinha casado, já tinha filho com outra pessoa, e a pessoa continuava presa a essa pessoa. Ou seja, ela estava num eterno luto. E não sabia, né? Ela estava ali achando que era o certo a fazer, mas ela tinha perdido a vida dela, estava sofrendo com ansiedade e tudo mais, mas ela, na verdade, estava num luto. Ela estava presa dentro de um luto, sem querer se despedir de uma pessoa que já tinha ido embora há muito tempo. Né? E as técnicas são parecidas também, né? Também, falar né? o que queria ter falado, escrever uma carta que não vai ser entregue, mas que vai ser lida, falada, né? ali do seu coração, isso, né? Olhar também, porque... As boas memórias. Exatamente. Nenhum relacionamento ele é de todo ruim, né? Eu vivi 20 anos com uma pessoa, agora essa pessoa, né? Não, deve ter tido. Você viveu 20 anos com essa pessoa, deve ter tido alguma coisa boa. Então, guarda isso, né? Principalmente se você teve filhos, né? Você tem os seus filhos. Olha que coisa linda, apesar de não ter terminado assim, mas você teve seus filhos. Glória a Deus por isso. Porque todas essas coisas, sabe, Roberta? E você, como terapeuta, sabe disso, elas ajudam a processar na nossa mente. Pode parecer coisas tão simples, mas você fazer esse exercício de ver que não foi tudo ruim, ajuda o nosso cérebro a processar essa dor, esse sentimento de... esse sentimento de fracasso, né? Porque a perda, ela dá pra gente o sentimento de que eu fracassei, né? Eu fracassei, ou será se eu poderia ter feito isso ou aquilo. Então, tudo isso ajuda bastante. De toda forma, o caminho é o Senhor, e a Ele, terapia, né? Eu falo que é uma junção pode, perfeita, né? Aquilo que só Deus pode fazer e aquilo que Ele usa o homem através das técnicas, das ferramentas para poder contribuir, né? É verdade. Ai, Paula, foi incrível esse episódio, eu amei. Se você quer
conhecer, a Paula vai deixar aí no recadinho final, mas se você quer conhecer a história dela, tá aqui o livro Quando Deus Me Feriu. Você pode ver aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link do Instagram dela, o contato, tudo que você precisar para se conectar com ela, para conhecer um pouco mais, ou talvez até para passar numa mentoria ou passar num processo terapêutico com alguém que tem autoridade nisso, né? Paula, deixa um recadinho pro pessoal, pra gente se despedir. Eu quero dizer para você que está nos vendo que Deus é aquele que cura todos aqueles que estão com seus corações quebrados, né? O salmista diz isso, que ele é aquele que cura os corações. E eu fui essa pessoa, né? Como eu falei, ferida, com muitas dores, e que através da ferida do Senhor, que é o médico dos médicos, ele me curou. E talvez você está aí enfrentando suas dores, sejam elas do passado ou até do presente, e você não tem conseguido enxergar, né, esperança, enxergar um caminho de cura. Eu quero dizer para você que não existe história que Deus não possa mudar. Não existe dor que o Senhor não possa curar. Não existe perda que o Senhor não possa nos ajudar a ressignificar. Talvez você perdeu alguém e você fala assim, não tem como eu superar essa dor, minha vida nunca mais vai voltar. Isso não é verdade. Existe uma palavra lá em Jó que diz assim, você vai voltar a sorrir de novo. E eu quero profetizar sobre você, que por um acaso encontra-se nesse lugar de dor, de sofrimento, de tristeza. Eu quero dizer que você vai voltar a sorrir de novo. Você vai voltar a ter uma vida onde você vai olhar e dizer assim, meu Deus, eu consegui superar, Deus mudou a minha história, assim como hoje eu posso testemunhar. E eu acho que é isso, né? O caminho sempre é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, o caminho da cura, o caminho de tudo. Que você possa se apegar a Ele e realmente aceitar que Ele pode mudar a sua história. Amém, que lindo, que lindo, eu me emocionei bastante. Obrigada pela sua contribuição, obrigada pela honra de vir de tão longe, né? Que prazer poder receber você aqui. Eu oro para que o Senhor possa potencializar tudo aquilo que Ele confiou às suas mãos, livros. Eu sei que novos livros nascerão, porque o Senhor realmente Ele colocou dentro de você uma mensagem muito poderosa e Ele já tem feito isso, né? Soprado aí seu nome, a mensagem que Ele te confiou a muitos lugares e que assim continue sendo para a glória dele, viu? Amém. E você que ficou até aqui, esse momento, não deixe de compartilhar com outras pessoas, abençoando o maior número de pessoas que você puder. Deus te abençoe e até o próximo episódio do Entre Terapeutas.